A gente acompanha aqui há muito tempo, até por ser vizinho, então tem momentos que o sindicato é mais movimentado, depois dá uma acalmada. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do Ciproem, como a gente vai entrar em detalhes, mas eu queria que você falasse um pouquinho dos 20 anos do Ciproem. Quais são as principais lutas, o que tem te marcado mais nesse período? Tá bem. Ô, Alan, como todo mundo sabe, eu sou da cidade de Osasco. Eu moro na cidade de Osasco, mas eu trabalho lá na cidade de Barueri como professor municipal. Passei no concurso público de 99 para 2000. Em 2000, eu assumi um cargo lá na prefeitura de Barueri. E Barueri, todo mundo sabe, é uma cidade muito rica, uma cidade muito pujante, de uma economia forte, é uma cidade bonita, é uma cidade realmente que ela faz jus a tudo aquilo que realmente ela recebe de contribuição. E eu fui trabalhar nessa cidade sabendo de tudo isso, que Barueri era uma cidade, ali na minha região, que era uma cidade top. Só que algumas coisas acabavam me incomodando, porque eu via que Barueri recebia muito dinheiro, e isso não refletia nos salários dos professores e também muitas vezes não refletia na qualidade da qualidade do equipamento que a gente tinha, tudo. É claro que isso foi progredindo, inclusive, com o tempo, porque existe um financiamento da educação que chama-se Fundeb. E aí o que acontecia? Barueri disputava com a cidade de Paulínia e a cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o maior Fundeb do Brasil. Na época era Fundef. Então, é um fundo que o governo federal repassa para as cidades para que seja investido em educação. Exclusivamente. Exclusivamente. Aí, parte desse recurso, na época, 60% deveria ser pago em salário para o professor e os outros 40% a prefeitura podia gastar em investimento nos equipamentos. Então, Barueri ela disputava aí com essas outras cidades, que era Paulínia, Duque de Caxias e Barueri. Eram os maiores Fundefs que nós tínhamos no Brasil. E a gente acreditava, então, que Barueri tinha condições de fazer um salário bom para os professores. E aí, conversávamos entre nós, olha, por que sim, por que não paga, por quê? E olha a ironia, é claro que não é nenhuma acusação, não é nada, mas naquele momento Barueri construía aquele estádio da Arena Barueri. Então nós, professores, nos julgávamos sócios daquele estádio. Porque a gente falava, não, o nosso Fundef só pode estar lá. Não tem outra maneira de se gastar todo esse dinheiro com a gente, então o nosso dinheiro está lá. E aí era o assunto corrente entre os professores de Barueri, que Barueri podia pagar melhor para nós e que nós éramos sócios do estádio. Bom, isso veio lá 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Em 2005, a gente já tinha conseguido, olha, demoramos 5 anos para amadurecer a ideia de criar uma associação, porque as pessoas também tinham muito medo. Medo não sei do quê, mas todo mundo tinha medo de montar uma associação para cobrar do prefeito da época onde é que estava o dinheiro dos professores. Aí conseguimos nos organizar e, através dessa organização, a gente falou, olha, nós vamos montar uma associação e, ao invés do professor Segura, professor Carlos, professor Ailton, professor Adamor, perguntar para o prefeito onde é que está o dinheiro da educação, a gente vai perguntar em termos de associação. Ou seja, a associação quer saber. Aí fomos conversar com outros sindicalistas, e aí chegamos até o gabinete do deputado Roberto Santiago, que é presidente da FEMACO, que é a federação que reúne os sindicatos de asseio e conservação. E ele falou, não, professor, eu ajudo vocês, só que ao invés da gente formar uma associação, por que vocês não fundam um sindicato? Não tem. Nós nem sabíamos que tinha essa questão de sindicato, sim ou não, como funcionava. Mas nós aceitamos, então, a sugestão do deputado Roberto Santiago na época e fundamos um sindicato.
E ele colocou à nossa disposição um advogado chamado Dr. Laroca, Francisco Laroca, que elaborou toda a documentação, mandou para o Ministério do Trabalho. E daí, então, a partir da Assembleia de Fundação do Sindicato, em 10 de abril de 2005, nós fizemos a Assembleia na cidade de Osasco e fundamos o Sindicato dos Professores Municipais de Barueri e região. Só que, na época, a cabeça do sindicato, aquilo que a gente chama de a cabeça do sindicato, a gente, ao invés de pôr Barueri, por medo, nós colocamos Taboão da Serra. Então, Taboão da Serra, no momento, não era o foco principal do sindicato, mas no dia da Assembleia de Fundação, tornou-se o foco principal Taboão da Serra. Por quê? Porque a gente tinha medo de que o sindicato de servidores lá da cidade descobrisse que a gente estava fundando um sindicato de professores e fosse ao Ministério do Trabalho e fizesse uma impugnação administrativa da fundação do sindicato. Então, para esconder o nome, nós colocamos Barueri bem no meio de toda essa sopa de letras que era Tabuão, Cotia, Vargem Grande, Itapecerica, São Lourenço da Serra, Juquitiba, Embu Guaçu. Então, dentro de toda essa sopa de letras, nós colocamos Barueri, para que se alguém pegasse para ler, talvez passasse batido o nome Barueri. Aí colocamos Taboão da Serra e passamos a ter a nossa sede. Então, a primeira sede do Ciproem foi aqui em Taboão da Serra, ali na rua Elisabetta Lips, 366, que é uma coincidência, parece que é 366 também, este prédio aqui. Bateu agora essa coincidência. E aí nós fomos trabalhar ali na Elisabetta Lips. O Donizete França, na época, era o presidente do Sindicato de Asseio e Conservação aqui de Taboão da Serra, falou: ô, segura, a gente cede para vocês uma salinha para vocês poderem começar o sindicato lá. Vocês não vão ter dinheiro, vocês não vão ter nada de início. E aí, então, vocês começam aqui no nosso sindicato. Então, nós temos toda a gratidão do mundo também ao companheiro Donizete, que foi presidente do Sindicato de Asseio e Conservação aqui da cidade por muitos anos, né? E a sede deles era ali na Elisabetta Lips, talvez seja ainda. Então, nós temos toda a gratidão do mundo ao Donizete, né, que era o presidente na época e cedeu para nós o espaço gratuitamente para que a gente pudesse começar o sindicato lá. Começamos a visitar os professores de Taboão da Serra, começamos a fazer sindicalizações e, a partir das sindicalizações, nós conseguimos alugar uma sala lá em Barueri, porque nós éramos de Barueri. Vínhamos para Taboão para fazer o trabalho de sindicalização, né, e divulgação do nome do sindicato. Olha, agora nós temos um sindicato de professores. É claro que isso não foi fácil, porque logo de imediato, de início, nós batemos de frente com o Sinditabuão. Então, nós tínhamos aqui a Sandra Cristina, que era a presidente do Sinditabuão. Ela começou uma campanha de desmonte do Sindicato dos Professores, embora ela fosse professora. Ela não reconhecia o nosso sindicato específico, porque, veja só, sindicato de professor, ele é específico, porque nós temos estatuto e vida própria, então nós podemos, dentro do funcionalismo público, nós podemos desmembrar e fazer um sindicato só da nossa categoria. Nós não precisamos ter vida associada aos outros servidores públicos. Então, a gente pode ter vida própria, só professor. Foi isso que a gente fez. Então, batemos de frente logo no início com o Sinditabuão e foram alguns anos brigando com o Sinditabuão, até que em 2012 a Sandra entrou com um processo na justiça pedindo a extinção do Ciproem. É claro que, como nós vamos fazer 20 anos, é porque ela perdeu a ação. Então, ela perdeu a ação, o juiz entendeu que nós tínhamos direito de fundar um sindicato só de professores. Então,
fundamos esse sindicato. Aí, é claro, passamos pelo crivo do Sinditabuão, depois veio o crivo da administração. Nenhuma das administrações, nenhuma das 9 cidades da região do Ciproem queria a presença de um sindicato de professor. Eu não sei se é porque vem um dinheiro muito grande do governo federal e ninguém quer ser fiscalizado, porque o sindicato exerce uma fiscalização ímpar, ferrenha, em cima de todas as cidades deste dinheiro do hoje Fundeb. Então, na época era Fundef, e a partir de 2008 virou Fundeb. Aí a gente é realmente fiscalizador deste dinheiro. E aí as administrações não querem, porque isso não quer dizer que tenha erro, mas ninguém quer ser questionado, perguntado, inquirido, né? Então, estas fiscalizações que o sindicato faz desagradou muita gente. Então, o nosso início foi aqui na cidade de Taboão da Serra. Taboão da Serra abriu a oportunidade para que todos os professores municipais das 9 cidades aqui da nossa região tivessem uma representatividade, uma representação forte, que é o sindicato.